Olá, meus amores, tudo bem com vocês? Bom dia, boa tarde, boa noite, né? Não sei que hora que vocês vão estar acessando esse vídeo aí, tá? A professora resolveu gravar esse vídeo aqui para explicar para vocês o nosso último trabalhinho bimestral, né? Os outros trabalhinhos que nós fizemos foram atividades práticas, né? Que vocês tiveram que construir aí, desenhar e enviar a foto para a professora. Esse daqui vocês vão responder as questões no plural mesmo, tá bom? Vai ficar mais prático, né, para vocês. Sei que vocês já estão cansados aí, né, de todo esse ano atípico aí que nós tivemos, mas se Deus quiser, o ano que vem vai voltar tudo ao normal, tá bom? Então hoje, o que eu queria que vocês prestassem atenção aqui na gravação, né, do vídeo da professora, com muita atenção mesmo, porque a professora vai colocar algumas questões lá e vocês vão ter que prestar atenção aqui para vocês conseguirem responder, tá bom? E depois a professora vai deixar um trechinho de um vídeo do espetáculo do Circo de Solé Ovo, né? Eu não sei se alguém já foi no Circo de Solé, né? É um circo muito bonito, tá? Não é um circo brasileiro, certo? Mas ele é muito bonito mesmo. É um circo caro, né? Para o ingresso, mas por conta de que são profissionais, são pessoas mesmo que frequentam escolas de circo, de acrobacias, de teatro, de dança, né? Para poder entrar esse grupo aí do Circo de Solé, tem que ser pessoas profissionais, diferente daqueles circos aqui que vem aí em Mirassol, né? Aqueles circos pequenininhos, que são circos de tradição familiar, né? Que aí, ó, se você entrar lá, for conversar com aquele pessoal, tem lá o pai, o avô, né, neto, tudo, aquela família, eles vão se criando ali dentro, né, e vai adquirindo, né, as características, as habilidades dos pais, dos avós de trabalhar no circo tradicional. Diferente do Circo de Solé, que a pessoa tem que fazer uma escola, né, estudar mesmo para poder participar desses espetáculos aí, tá bom? Então vamos lá, aqui tem uma imagem do espetáculo Ovo, né, que é um espetáculo feito por uma coreógrafa brasileira, Débora Coelho, tá bom? Então vamos lá saber um pouquinho sobre esse circo, tá? E a professora vai falar um pouquinho do Circo de Solé, que é um circo contemporâneo, e a gente vai falar um pouquinho do circo tradicional, como era o circo antigamente, né? E o que mudou, o que teve que mudar nesses circos aí, tá bom? Então vamos lá. O histórico do Circo de Solé, tá bom? Então ele foi fundado em junho de 1984. Ele é do Canadá, tá? O grupo deles se formaram no Canadá, a sede deles é no Canadá, tá bom? Eles trabalham com diversas linguagens artísticas, foi que a professora explicou para vocês aí, tá bom? Quais são essas linguagens artísticas? Lembra lá que a gente já viu na escola lá, né? Quais são as linguagens artísticas, né? Qual foi a primeira manifestação artística do homem? Quem lembra? Qual foi a primeira manifestação artística do homem, né? Qual foi a primeira arte que o homem fez, tá? Quem lembra? A pintura rupestre, né? Aqueles desenhos lá nas paredes das cavernas. Essa foi a primeira manifestação artística do homem. Lembra lá? Todo mundo já viu um desenho lá rupestre, né? Aqueles desenhos feitos lá nas paredes das cavernas, certo? E vocês vão ver que eles, mesmo sendo aquelas pessoas mais primórdias, mais antigas lá, né? Eles já buscavam, eles tinham inteligência de buscar pigmentos na natureza para poder pintar os seus desenhos. E tem desenhos muito bonito, né? Lá nessas cavernas que ainda sobreviveram esses desenhos até hoje. E os arqueólogos, historiadores vão lá estudar, né? Esses desenhos aí. E aí o que a gente sabe de como viviam esses povos é através desses desenhos aí, tudo bom? Então vamos ver aí quais as linguagens artísticas, né, o Circo de Solé trabalha. Então ele trabalha com música, né? Lembra lá, a música é uma linguagem artística. Ele trabalha com dança, é uma linguagem artística. Teatro, tá bom? E os recursos audiovisuais. O que é o recurso audiovisual, né? Eles têm toda aquela projeção, né? Toda aquela parte do colorido, aquela iluminação, tá? Então, de sonoplastia. E isso envolve todo esse trabalho artístico lá. Por isso é um circo caro, tá? É um ingresso caro. O ano passado eles vieram aqui para o Brasil, né? Com o espetáculo Ovo,
da coreógrafa lá que eu falei pra vocês, Débora Coker, que é uma coreógrafa brasileira, tá bom? E aí ele ficou em São Paulo, Belo Horizonte. Normalmente eles fazem esses espetáculos em grandes cidades, certo? E agora, antes, a professora estava pesquisando aí um pouquinho para falar sobre o Circo du Soleil. Ele está entrando em falência, né? Por conta, eles tinham muitos espetáculos, né? Lugares para apresentar, ingressos e tal. E por conta da pandemia, teve que cancelar, tá? Então, eles estão no processo de falência, que eles entraram com um acordo judicial para poder pagar as dívidas deles, né? Para não fechar, para não acabar o Circo du Soleil, tá bom? Vamos torcer para que eles consigam, né? Porque é um circo muito bonito, certo? É diferente, né? Quem já veio aqui no circo em Rio Preto, o Circo Tiane, né? É um circo grande, também famoso, mas nada comparado ao Circo du Soleil. Não sei se alguém de vocês já foram no Circo du Soleil. Aqui em Rio Preto eu sei que acho que a maioria, né, que gosta de circo, essas coisas, vem. Quando vem esse espetáculo Tiane aqui em Rio Preto, o pessoal vem e gosta muito, tá bom? Então vamos lá. Onde surgiu o circo, né? Os primeiros circos aí, tá bom? A gente vai falar que os primeiros circos, as primeiras apresentações de circo surgiram lá em Roma. Lembra lá? Que tinha, quem já assistiu aqueles filmes dos gladiadores, né? Que mostra lá no Coliseu aquelas lutas que os homens faziam lá dentro do Coliseu, aquelas lutas com os animais. Então tem-se registro na história que os primeiros espetáculos de circo se deu lá em Roma, tá? No Coliseu, lá onde eles faziam todas aquelas crueldades, né, pessoal? Se a gente for ler mesmo, tá? Com as pessoas, com os animais, tá bom? E depois disso, né, o circo como a gente conhece hoje. Vamos lá, ó, a professora preparou aqui, ó. Quando e como surgiu o circo? Então a gente vai falar que os primeiros circos foram lá em Roma, tá? Mas o circo que permanece até hoje, ele surgiu aonde, né? Feito em lonas, em que viaja por diversas cidades com palhaços, acrobatas e muita alegria. Ele surgiu em Londres, na Inglaterra, tá? Então o circo, com as características que a gente conhece hoje, tá? Ele surgiu na Inglaterra. Era diferente daquele circo que existia lá em Roma, tá, pessoal? Porque aquele circo que existia lá em Roma, né, era um circo de crueldades, assim, com pessoas que lutavam ali, né, e com os animais e tal. É diferente, tá bom? O circo que a gente conhece hoje, com as características que tem palhaço, que tem os acrobatas, né, que tem os mágicos, surgiu aí em Inglaterra, certo? Em 1768, faz tempo, hein? Nesse ano, o sargento da cavalaria inglesa, Philip Astley, decidiu mostrar suas habilidades sobre o cavalo em apresentações públicas, tá bom? Então, é o circo, né, com as características que a gente conhece hoje, esses circos que vêm aqui na nossa região, surgiu lá na Inglaterra. Aqui tem algumas imagens, tá? Do Circo du Soleil, tá? É muito lindo, olha essas acrobacias, olha os recursos audiovisuais aqui, o visual que a professora colocou aqui para vocês, né? De toda essa iluminação, essas projeções que acontecem, são recursos visuais. É um trabalho artístico, né, pessoal? O figurino deles é muito rico, tá? Muito, assim, glamuroso, tá bom? Olha aqui outro, tá? Outra imagem. Aqui, mais... Tá bom? Eu não sei se é nesse espetáculo aqui, tem uns videozinhos no YouTube. Eles estão dançando com umas correntes assim, né, dentro d'água. Do nada, de repente, assim, essa piscina, esse lugar aqui, eles jogam, fecha o piso, assim, muito rápido, zoom, fecha, e aí eles descem daquelas correntes e começam a dançar em cima desse piso, tá? Então, é muito recurso, é muito gasto que eles têm para produzir. Por isso, é um circo caro, tá bom? Agora vamos falar um pouquinho do circo tradicional. Então, vocês viram aí, ó. O circo contemporâneo, né, que é a característica aí do Circo du Soleil, eles não trabalham com animais. E nem o circo tradicional mais pode trabalhar com animais. Isso foi proibido, está proibido. Porque, gente, antigamente, esses circos tradicionais aí, o que acontece? Os circos, eles viajam de cidades em cidades, né? Eles são meio que, parece que ciganos, né? Um dia eles estão aqui, ficam uma semana, um mês, 15 dias, depois eles vão para outras cidades. Vocês imaginam, né? Dentro desses circos aí, viver leões, elefantes, macaco, cavalo,
Imaginou a judiação que não era, né? O aperto que esses animais não viviam, né? Como que eles faziam para sobreviver com alimentação às vezes inadequada, né? Uma quantidade, um leão precisa de quanto de carne? Ele tem uma necessidade, né, de carne por dia para ele comer. E normalmente esses circos, às vezes eles nem têm dinheiro para sustentar, para cuidar dos animais, né? Com a necessidade que realmente eles precisam. Então, se vocês forem em qualquer circo hoje, é proibido, né, usar animais. Eles adestravam, judiavam dos animais, de um leão, ensinar um leão, um elefante subir num tambor, pular um arco, né, um leão, né, certo? Então, era muita judiação. E isso hoje é proibido em qualquer circo, seja num circo pequenininho ou seja num circo grande, aí, como o Circo de Solé, tá bom? Então, uma das características aí dessas mudanças, né, é essa proibição, que eu acho mais do que correto, né, porque é uma judiação mesmo que faziam com esses animais viver enjaulados ali o tempo todo, né, participando desses espetáculos aí, tá bom? Então, a professora colocou aqui uma imagenzinha de um circo tradicional, aí Mirassol na avenida ali, sempre instala, eles vêm circo aí, né, aqui perto da minha casa também. Aqui, ó, que a professora está mostrando para vocês. Olha só quanto que esses leões não sofreram, desculpa, pessoal, esses elefantes aqui não sofreram, né, para conseguir fazer isso, gente, né, sentar dessa forma. Quanto, né, para ele ser adestrado para chegar aqui para fazer essas apresentações. Esses leões aqui, né, para fazer essas apresentações, aprenderem a saltar do jeito que eles queriam. Sofriam muito, né, pessoal? Aqui outras imagens de animais que eram usados nos circos, né, antigamente, que hoje está proibido, tá bom? E aí a professora vai falar então um pouquinho da diferença do circo tradicional e do circo contemporâneo. Circo contemporâneo é o nosso circo hoje, esses circos, né, formado por profissionais, tá bom? Então vamos lá, ó. O circo contemporâneo tem características inovadoras, porque eles inovaram, eles saíram daquela tradição de ser uma coisa familiar, que era o tradicional, tá? Então eles têm, em conjunto com elementos teatrais, foi o que a professora falou para vocês, eles têm, né? Porque o circo contemporâneo, o Circo Solé, eles têm uma história, normalmente eles vêm contar uma história, por isso que ele tem teatro, tá? Música, né? Dança, aqui ó, foi o que a professora falou, em conjunto com elementos teatrais, musicais e danças. Os números apresentados são temáticos, quer dizer temático, eles têm um tema, né? Fala sobre um determinado assunto, diferente aí do circo tradicional. Então, ó, vamos voltar aqui. O circo tradicional, né? O circo contemporâneo, ele é formado por pessoas, né? As pessoas que integram esse circo contemporâneo são profissionais, tá? O circo tradicional é um circo familiar, é família que trabalha ali. Então, às vezes, a gente chega nesse circo tradicional, você vai comprar um ingresso, tem um homem ou tem uma mulher ali vendendo o ingresso. Você compra o ingresso, você entra, né? Daí a pouco, de repente, essa pessoa que estava vendendo o ingresso, ele pode ser ali o acrobata, ele pode ser o mágico, tá? Então, ele desempenha várias funções ali dentro do circo. Aí, às vezes, passa uma criança vendendo um doce, uma pipoca, uma mulher vendendo uma maçã do amor, alguma coisa. Daí a pouco, essa mulher lá está fazendo contorcionismos, né? Essa pessoa, essa criança que está trabalhando ali, vendendo alguma coisa, de repente lá também está trabalhando, fazendo alguma coisa junto com um palhaço. Então, é familiar, tá? E o circo contemporâneo é de pessoas profissionais. Tá bom? Então, ó, o circo tradicional é aquele que segue a tradição formado por famílias. Os filhos crescem no ambiente circense e ali são ensinados pelos pais. Então, tem uma família ali, se casa, tem um bebê, a criança vai crescendo, cresce dentro daquele ambiente. E ele vai ser um artista ali do circo, né? A professora trabalha numa escola que direto lá perto dessa escola vem circo. E essas crianças vêm, eles se matriculam ali, eles ficam às vezes uma semana, 2 semanas na escola e já vão embora para outra escola. Vocês já imaginaram quantas escolas essas crianças passam por ano? Porque o circo, ele fica um determinado tempo ali, né? Eles apresentam e já vão para outras cidades, tá?
espetáculo O Ovo, né? Foi o espetáculo que a professora escolheu aqui para mostrar para vocês, né? Que tem a coreógrafa lá brasileira, essa Débora Coker, tá? No espetáculo Ovo, então, ó, lembra que a professora falou para vocês que o circo contemporâneo, ele tem uma temática, ele tem um tema, ele conta uma história diferente do tradicional. O tradicional, você entra lá, tem a pessoa que está cuspindo fogo, faz aquelas acrobacias, né? Tem o mágico, mas não conta uma história. Entra um, faz uma apresentação, entra outro, faz uma apresentação. No espetáculo do Circo du Soleil, tem tudo isso, tem acrobatas, tem o tipo do mágico, tem os dançarinos e tal, mas um vem, né, dando sequência àquela história, tá? Então, do que fala? Qual a temática do espetáculo Ovo? Alguém já assistiu esse espetáculo? No YouTube tem, viu, pessoal? Tá? No espetáculo Ovo, um inseto estrangeiro chega na comunidade na qual não é bem recebido. Para completar, ele carrega o tal ovo, um objeto que atiça a curiosidade de todos ao seu redor, tá? Então, no espetáculo Ovo, ele tem essa história, tá bom? E aí a professora vai deixar um trechinho aqui, um videozinho no plural para vocês, e a professora vai deixar algumas perguntas referente a esse espetáculo e algumas questõezinhas relacionadas sobre o que a professora falou aqui, tudo bem? Eu espero que tenha ficado claro, tá? A diferença do circo tradicional, do circo contemporâneo, né? O circo tradicional é um circo formado por família, não são pessoas profissionais que fizeram cursos, né? Fizeram se especializar em si para ser artistas. Eles aprenderam com as famílias ali, tá? E o circo contemporâneo não, eles frequentaram uma escola de circo para serem artistas. O tradicional aprendeu com a família, tá? O contemporâneo, que é um exemplo aí, é o Circo du Soleil, são pessoas profissionais que trabalham com as linguagens artísticas, que vocês já viram aí, né? A gente já falou várias vezes sobre as linguagens artísticas, tudo bem? Então eu vou deixar as questõezinhas, vocês vão responder no plural, vocês têm um prazo para fazer esse trabalho, certo? Não deixe para a última hora, tá bom? E qualquer dúvida, pergunta, ela manda para a Lu, tá? Que ela vem falar comigo e eu vou tirar a dúvida de vocês no possível, tá bom? Espero que todos façam, tá? Que é o nosso último trabalhinho bimestral, tá bom? Beijos, beijos, até, pessoal!